Se você não encontrar o significado para viver, passará a vida em angústia ansiosa pela felicidade, até que se renda à existencialidade industrial e coletiva. Pegue esse Eclesiastes na vida real e mande para todos os seus milhões de amigos. Nenhum deles vai dizer que você mandou uma coisa que não é verdadeira, que não é real e que não faz parte desse entubamento angustioso no qual quase todos existem, a menos que encontrem o grande significado para viver. Do contrário, vão de significados relativos em significados relativos, de propósitos imediatos em propósitos imediatos, de conquistas curtas em conquistas curtas, sempre vazios, não encontrando nenhum preenchimento, anestesiando-se como possam, até que se rendem a tornarem-se exclusivamente um número na escravidão coletiva da dessignificação pessoal e individual. É mais um Eclesiastes na vida real. Caio, as pessoas produzem esses vídeos, assim, você vê que tem uma parcela da humanidade que reconhece. Esse caos do caldo que a gente vive, né, do capitalismo selvagem. E você quer ver uma coisa interessante? A maioria dos que produzem isso não são cristãos de igreja, de religião. É gente, às vezes, até agnóstica, mas que na sua angústia, combinada com a sua própria arte, descreve o nonsense da existência. Nonsense da existência. Total. Dizendo onde está a razão. Porque o cara mesmo se conclui como um ponto fixado dessa coletividade que é inconsciente de si mesma e da totalidade universal da sua dessignificação. E nesses dias, quem vai ganhando consciência disso, tanto mais quanto ganha profundamente, vai se matando, vai se matando, vai se matando. A epidemia também tem a ver com essa constatação. Sobretudo essa epidemia de suicídios tem a ver com essa constatação, com essa dessignificação absoluta. Aí eu vejo, por exemplo, o pessoal começaram a ficar preocupados com a epidemia de suicídio de pastores agora. O negócio está acontecendo já há 3 ou 4 anos. Só nós aqui estamos falando disso há 3 anos. De 2 anos para cá, toda semana, às vezes todo dia. O pessoal agora começou a prestar atenção, mas não encontraram ainda, não indicaram na direção certa. Ainda estão achando que esses pastores estão se matando por causa de cansaço, de estresse, de burnout. E não é, eles estão se matando por desesperança, pela falência daquilo que dava sentido à vida deles. E o que dava sentido à vida deles era a igreja, era o cristianismo, era a esperança de que na geração deles a igreja fosse ter um significado mundial, ou pelo menos nacional, importante, existencialmente importante, socialmente respeitada. Aí, existencialmente, ela se transforma no ente mais vazio da sociedade. Mais vazio, mais sem sentido, mais abjético, mais sem resposta. É o contrário do que eles esperavam. Do que esperavam, e o cristianismo entra numa fase pós-cristã de falência. A sociedade entra em estado líquido e o pastor não tem o que pregar, porque a maioria não crê na ressurreição para si mesmo. Nossa. Não dizem para si mesmos que o evangelho é poder de Deus para a vida deles. Aí o que fica é essa oquidão angustiosa.
Ao mesmo tempo, a mensagem deles do púlpito é de um triunfalismo absurdo, que não corresponde à miséria das suas existências cinzas e infelizes. Então o gap entre a mentira pregada e a vida vivida vai aumentando. E é no vazio desse gap que a angústia suicida vai crescendo, até que um dia o cara pula de cabeça no fosso da falta de significação pessoal, porque conquanto ele confesse o nome de Jesus, Jesus na boca dele é só um nome na maioria das vezes. Não é o poder da ressurreição, não é o fator ressurreição, não é presença real, não é realidade para ser crida e vivida. E o pessoal que está começando a dizer, olha, os nossos pastores estão se matando, ainda estão com um diagnóstico superficial, dizendo, coitados, é cansaço. A maioria não está cansada. A maioria me diz, eu estou sem ter o que fazer. Porque os terapeutas tomaram o lugar deles. Os coaches tomaram o lugar deles. Para completar. Sim. A internet tomou o lugar deles. Porque tem milhões de pessoas que preferem assistir um programa na internet do que se aconselhar com o pastor que não tem o que dizer. O filho não quer ouvi-lo nem frequenta a igreja dele. A mulher só não o deixa para ir para um outro lugar porque tem vergonha. Ou só vai com ele porque é obrigada. Nossa. E o coração dele não crê em nada do que ele prega. Além do que ele se apanha em todas as contradições. Ele prega fidelidade, mas ele tem um caso escondido. Ele prega a soberania de Deus, mas ele tem pavor de tudo, muito medo. Ele prega o livre-arbítrio, mas ele sabe a quantidade de escravidões que ele tem. Ele prega a soberania de Deus, mas não crê na intervenção e no cuidado de Deus em favor dele. Então o que sobra? Sobra, como Paulo disse, se tornar o mais infeliz de todos os homens. 1 Coríntios 15, quando a sua pregação é vã, Cristo não ressuscitou, e a sua fé não passa de uma confissão sem consistência existencial na sua vida. Porque Cristo não ressuscitou, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa pregação, é vã a vossa fé, e vos tornais os mais infelizes de todos os homens. Então, tiro na cabeça. Esse Eclesiastes na vida real é um libelo contra a dessignificação existencial que produz a angústia suicida final nos seres humanos. Então, meus amigos, queridos, pastores, amigos meus, a maior parte deles em São Paulo, estão angustiados com o suicídio epidêmico dos pastores. Eu sei que vocês me acham uma pessoa muito pesada, muito radical, onde eu chego parece que tudo se revolve. Os caras me dizem, a gente precisa muito de você, mas ao mesmo tempo eles têm medo das verdades que eu digo. Gostariam de encontros psicológicos e terapêuticos mais parcimoniosos em relação aos pastores. E quando a gente está lidando com vida ou morte, não dá para ser parcimonioso. Não, né? Você tem que ir na ferida, mexer lá. E a ferida, gente, não é exaustão, não é estafa, não é estresse, não é burnout. A maioria está angustiada de vazio, de não saber o que fazer, nem por onde começar, nem por onde pegar de novo, nem por onde recomeçar. Não sabe mais nem se crê no que crê. Olha a tristeza dos amigos que vocês vão ver. Eu decidi de um mês para cá, seguir um monte de pessoas que eu conheço há muitos anos e que eu sei que estão nesse estado de tristeza perigosa. Cara. E eu vou lendo as declarações, me dá angústia às vezes, meu Deus, cuida dele, cuida dela. Não deixa que eles sucumbam
como um ser consciente no inconsciente coletivo, nessa indústria de infelicidade silenciosa, até que chegue o dia da morte chegar. É isso aí. Não é? Eu aqui não me sento no trono de um apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte. Da morte chegar.